agradecer, é uma grande satisfação estar aqui com vocês, né, nessa tarde. Hoje nós vamos tratar desse mini curso. Eu pretendo ser bem objetiva com vocês e deixo muito claro também que fica muito tranquilo caso vocês queiram interromper em algum momento, quiser, enfim, dar alguma contribuição, questionar, fiquem muito à vontade, certo? Então, o que acontece? Quando eu fui convidada, agradeço o convite também, especialmente da professora Ana Beatriz. Quando eu fui convidada para o curso, né, para administrar o curso, eu fiquei na dúvida do que a gente poderia tratar com vocês. Então, a ideia, eu faço parte de pesquisa, projetos de pesquisa dentro da universidade, da UFRN, e projetos de pesquisa de extensão. Então, a ideia era trazer um pouco sobre o projeto de pesquisa do Potengi, que é um projeto de recuperação de áreas degradadas na bacia do Potengi, o qual eu faço parte, eu atuei como pesquisadora nesse projeto, atuo até hoje como pesquisadora nesse projeto, e é um projeto que é bem interessante, porque envolve muito trabalho de campo, envolve muito, é uma coisa muito prática, né? Um projeto muito prático de recuperação de áreas, então é para pôr a mão na massa mesmo. Eu acredito que o público-alvo, né, da oficina, especialmente as pessoas que estão participando, os professores que estão participando, são professores de ciência, não é isso mesmo, Mariana? Ciência, geografia, eu acho que são professores que são mais voltados para essa área da biologia, né? Enfim, são professores que são mais voltados para essa coisa da educação ambiental. Estou errada? Tem gente da pedagogia, Samira, estou vendo aqui. Pois é. Então, assim, a ideia era tentar abarcar esse público, gente da geografia, certo? Então, a ideia era abarcar esse público, tentar educação infantil, estou vendo aqui, tentar fazer com que alguma metodologia que a gente utilizou, nós tivemos, eu vou explicar um pouco sobre o que é esse projeto Potengi, que eu faço parte, e vou tentar trazer as metodologias que nós utilizamos na educação ambiental do projeto, para que vocês tenham infiltrado aqui. Eu estou só vendo as mensagens de educação física, né, que é ambientalista. Excelente, parabéns. Então, assim, eu vou tentar trazer essas metodologias para vocês aplicarem, tentar servir como uma fonte, alguma referência para vocês tentarem aplicar em sala de aula. E eu acho que o minicurso teria que... Pena que, assim, é um minicurso que é online, mas eu acho que a gente consegue trocar algumas ideias aqui e tentar aplicar na sala de aula de vocês, né? Eu, de antemão, já aviso que eu sou super disponível, eu tenho o contato telefone, as meninas têm, tanto Mariana como a Beatriz tem também meu contato, então fiquem muito, muito tranquilos em querer tirar dúvidas, ou até mesmo, de repente, vocês, sei lá, para alguma outra eventualidade, alguma dúvida, alguma coisa, fiquem muito à vontade. Eu vou deixar como as meninas estão livres para passar. E além disso, nós também temos um site, que esse site desse projeto ele tem muitas informações, principalmente para quem está querendo fazer, de repente, um mestrado, ou uma especialização, ou um doutorado na área de educação ambiental, ou na área da bacia hidrográfica do Potengi. Então, assim, tem informação, tem bastante informação desse projeto, né? Então, eu vou avançar um pouco. A gente vai ter que falar um pouco desses alguns conceitos, né, que a gente vai utilizar, que eu vou utilizando aqui. E caso fique alguma dúvida, caso vocês tenham algum conceito que não está muito, muito claro, então vocês podem interromper, abrir o microfone e falar no momento que desejarem, certo? Então, o título do nosso minicurso é Solo na Sala de Aula, Metodologias Assertivas na Educação Ambiental e Recuperação de Áreas. E aí essas áreas seriam as áreas degradadas, né? Se a gente está recuperando, são áreas que passaram por algum processo de degradação. Gente, então eu acho que vocês... Basicamente, o que eu falei aqui no início foi a apresentação do minicurso,
Ele é um minicurso que vai estar voltado muito mais para... Eu tentei focar um pouco mais nessa questão da aplicação das metodologias, porém, isso eu vou deixar para o final. E no início a gente vai ter uma conversa mais a título de conceito, entender o que é um pouco essa questão do solo, a questão da degradação. E aí, à medida que a gente for avançando, eu vou falando do projeto Potengi, o que é que a gente desenvolveu aqui na universidade. É um projeto de extensão que a gente desenvolveu dentro da bacia hidrográfica do Potengi e, por fim, como eu falei, as metodologias que a gente pode utilizar em sala de aula. Bom, gente, para começar, a gente traz aqui uma definição de solo. O que é solo, né? Tudo é solo? Tudo que está na superfície do nosso planeta é solo? Não, né? Nem sempre é solo, né? Nós temos rochas expostas, nós temos sedimentos expostos, né? E nós temos o solo. Então, para ser solo, de acordo com o sistema de classificação de solos do Brasil, precisa ser um corpo natural, né, uma coleção de corpos naturais, constituído por partes sólidas, líquidas e gasosas, tridimensionais, dinâmicos, formados por materiais minerais e orgânicos, que ocupam a maior parte do manto superficial das extensões continentais do nosso planeta, contém matéria viva e podem ser vegetados na natureza onde ocorre e, eventualmente, terem sido modificados por interferências antrópicas pelo homem, né? Ou seja, pelo homem. Então, para ser solo, eu preciso ter matéria mineral, eu preciso ter matéria orgânica e eu preciso que isso que isso passe por um processo de pedogênese, que é o processo de formação do solo, né? Eu preciso que tenha troca catiônica, eu preciso que desenvolva vegetação ali naquela localidade e que seja um ambiente propício para desenvolver algum tipo de vegetação mesmo. Então, isso é o solo, o que seria o solo. Então, a gente sabe que esse solo, ele vai se formar, geralmente ele se forma a partir de uma rocha, não necessariamente, geralmente, né, como eu falei, ele se forma a partir de uma rocha, então você tem uma rocha-mãe, que aí ela vai ser... o que é uma rocha? Né? É um agregado de minerais, que basicamente pode ser de natureza ígnea, né? Ou seja, aquela rocha que veio do magma, né? Que resfriou lá a partir do magma. Ela pode ser metamórfica, ou seja, uma rocha que foi sedimental ou ígnea e que ela sofreu pressão e temperatura e ela acabou se tornando uma rocha metamórfica, ou ela pode ser sedimentar, ou seja, que derivou de vários sedimentos, sofreu um processo de diagênese e formou uma rocha sedimentar. Gente, eu estou falando muitos conceitos, eu não sei se está muito claro, mas aí vocês vão conversando, podem ir falando. Então, assim, a partir dessa rocha que você tem, né, que está ali exposta na natureza, ela vai sofrer os processos do intemperismo, que aí o intemperismo é o processo que pode ser físico, ele pode ser químico e pode ser biológico, ou seja, o processo de desagregação daquela rocha, de decomposição daquela rocha, e a partir disso aí ela vai gerar os sedimentos, né? Então você vai ter sedimentos que vão ser extraídos e a partir disso aí ele vai começar a desenvolver os horizontes, que são aquelas camadas, os horizontes pedológicos. Então você tem uma rocha na base e você vai desenvolver camadas acima dessa rocha. Então, essas camadas acima dessa rocha, ela pode ser solo ou não pode ser solo, né? Ela pode ser solo se ela tiver matéria orgânica, se ela tiver água, se ela tiver desenvolvimento de vegetação, então aquilo ali é um solo. Se ela não tiver, é só sedimento, que está ali em cima da rocha. Então, gente, o solo, ele geralmente ele é estudado através de um perfil. Então, você tem uma... Geralmente a gente vê muito esses perfis em corte de estrada. Então, por exemplo, você está viajando aqui na BR-304, vamos supor. E aí, nessa BR-304, você tem alguns momentos que ocorrem explosões para poder passar a estrada, né? Teve uma explosão, destruíram uma rocha, e de um lado e do outro vocês conseguem ver a rocha e o solo em cima. Se não conseguem ver, agora vão começar a observar, né, na natureza isso. Então, o que acontece? Esse perfil, esse corte de estrada, que é um perfil de solo, né, para quem estuda o solo, ele vai ter essas dimensões aqui, como vocês podem ver, né? Ela vai ter essa dimensão aqui, ele é bidimensional aqui que a gente está vendo, mas a gente consegue ver exatamente esses perfis de solo aqui, ó, esses horizontes aqui formados, né? Então, aqui você tem o horizonte R, que é o que a gente chama de horizonte, que é a rocha-mãe,
o horizonte C, que é aquela rocha que está começando a desintegrar, e você vai ter um horizonte B, que é formado acima desse C, que também vai ter muitos fragmentos dessa rocha mãe, porém ele já está bem mais fragmentado, já está bem mais em partículas menores, né? Você não vai ter mais tantas partículas tão grandes. E vai ter os horizontes A e O, que são horizontes onde são horizontes mais superficiais e que vão ter um trabalho pedogenético maior. Você vai ter a presença da matéria orgânica, a presença da umidade, né, nessas camadas. Enfim, então, basicamente, esse daqui seria um perfil clássico, né, formado de um solo a partir de uma rocha. Obviamente que existem solos que são transportados, que são, por exemplo, os solos dos rios em si, próximos a áreas de rios. Eles vão ser solos que não vão derivar da rocha-mãe, mas eles vão derivar de sedimentos que vêm de outros lugares e que vão ser depositados naquela região. Então, é outro processo de formação. Mas, basicamente, o perfil clássico, assim, de um solo seria esse aqui, de desenvolvimento do solo seria esse. Bom, gente, e aí agora que a gente já sabe o que é solo, já sabe o que é perfil, vamos avançar um pouco mais, né? E aí, nesse solo, a gente acontece todas as atividades, né? As nossas atividades. A gente desenvolve a agricultura, a gente desenvolve a pecuária, a gente constrói. Então, assim, o solo ele acaba passando por fatores de degradação. Se a gente não tem um manejo do solo controlado e sustentável, a gente acaba perdendo esse solo. E perder o solo não é uma coisa interessante, não é legal, porque você perde a capacidade produtiva daquela terra. Então, aquela terra ela não vai conseguir, por exemplo, se eu uso para a agricultura, talvez ela não tenha uma resposta tão boa para a agricultura. Então, é importante que você tenha práticas de manejo adequado para aquele determinado tipo de solo e que você conserve essas áreas. Eu não digo, a gente fala muito dessa questão do não usar, né, do deixar intocado, mas a gente, enquanto seres humanos, nós precisamos desenvolver, as cidades precisam crescer, cada vez mais a população aumenta, e a gente precisa usar. Tudo que a gente usa na face da Terra, tudo que a gente faz, só o fato da gente existir, a gente já está impactando. Então, toda e qualquer atividade que a gente desenvolve, a gente vai impactar o solo. Mas a gente tem a missão, né, de tentar minimizar esses impactos, né, dirimir esses impactos e tentar também deixar áreas resguardadas que a gente não use mesmo, né? E aí a gente já entra numa discussão enfim, de unidades de conservação, que não é o caso agora. Mas, basicamente, existem diversos fatores que a gente pode... Milton, eu não vi aqui sua pergunta, mas eu vou avançar. De repente, no final, eu posso fazer uma coletânea das perguntas e vocês podem jogar, e aí eu acho que Mariana consegue moderar, né, Mariana, as perguntas. Mas vamos lá. Os principais fatores de degradação que a gente observa, né, na natureza, que a gente vem observando nessa interação homem-meio ambiente, né, por exemplo, a retirada da vegetação. Nós, volta e meia, nós conseguimos ver notícias, né, nos jornais falando exatamente do desmatamento da floresta amazônica, do desmatamento até mesmo da caatinga, do nosso bioma. Então, assim, da Mata Atlântica também, né, aqui o bioma que quem mora em Natal observa muito, né? Então, assim, a retirada da vegetação é um fator impactante, né? Degrada a área se ela não for controlada, ela degrada a área, ela acaba deixando o solo desnudo e ela vai gerar impactos. E quais são esses impactos, né? Nós temos o afugentamento da fauna, né? Então, se você tem uma fauna ali, aquela fauna ela vai sair dali, ela vai ter que ir para algum lugar, né? Então, ela acaba invadindo casas ou indo para outros locais, né? Enfim, você vai ter um solo exposto, você vai ter problemas com processos erosivos, né? Se o solo ele não tem uma camada protetora, que é aquela camada da vegetação, ele vai acabar entrando em processo de degradação, vai acabar erodindo.
Então, assim, a vegetação, ela é muito importante para que a gente retenha aquele solo, que a gente segure e que ele não vá embora, e que ele não se perca e que a gente não desencadeie processos erosivos. E tampouco a gente esses resquícios dos processos erosivos, eles não acabem indo para bacias de contenção, né? Ou seja, para rios, né? Para áreas mais baixas do terreno. Então, gente, o problema da vegetação, da retirada da vegetação, e especialmente das matas ciliares, né, as zonas de APP, é muito problemático, né? Assim, pode dar muitos problemas. Enchentes também, né? Inundações, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Lá no Rio Grande do Sul, a gente sabe que teve eles flexibilizaram mais a questão da legislação ambiental com relação à construção, diminuição de matas ciliares, enfim. E isso acabou acarretando em problemas de inundação mesmo, né? Nós tivemos alguns anos atrás tivemos uma inundação bem significativa, né, para o estado e que acabou vitimando muitas pessoas. Então é um problema sério essa questão do desmatamento. Outra coisa é a questão da pecuária. Aqui no nosso estado, nós temos desenvolve-se muito a pecuária extensiva, ou seja, aquela pecuária onde você solta o gado e aquele gado ele acaba indo para várias áreas, né, solto, ele não tem um controle, o dono da terra ele não tem um controle especificamente de onde aquele gado está ficando, não tem um período de pousio, né, para o solo se recompor. Então, o gado ele é um agente bem impactante para o solo, além do pisoteio, né, como aqui vocês podem ver na imagem, isso aqui, gente, isso aqui é na nascente do Rio Potengi, né, na região onde nasce o Rio Potengi. Então, antes da nossa intervenção, o gado, da propriedade, porque fica numa propriedade privada, ele acabava descendo para essa região da nascente. E acabava acontecendo esse pisoteio. Aqui, ó, como vocês podem ver, isso aqui é uma pegada do gado. Então, essa pegada, ela compacta o solo, né? Você vai cada vez mais diminuindo os poros do solo, vai compactando e a água ela acaba permeando essas, não tem como mais infiltrar, ela acaba concentrando e abrindo ravinamentos, que são processos erosivos no solo. Então, assim, o gado é um agente bem complicado assim de se ter em áreas próximas a nascentes ou até recargas de aquífero. Então, o gado ele impacta dessa maneira, né, tanto no ciclo da água, como também nessa questão da compactação do solo. E aí você tem que ter investimento para descompactar esse solo, vai ter que usar um arado, então já vai ter que usar técnicas para poder melhorar esse solo, que acaba aumentando os custos com a agricultura. Outro problema é a questão da agricultura em si, que se você não tem um período de pousio, né, se não tem um manejo adequado da agricultura, você pode acabar gerando processos erosivos, né, se você rega demais, ou se você tem algum fluxo de água que acaba combinando para essas regiões, você acaba desencadeando processos erosivos. Você tem também a questão dos agrotóxicos, que caso ele não seja controlado, você vai inserir aquele material no ciclo da natureza, e esse material ele vai acabar causando indo para os corpos hídricos e pode gerar algum tipo de contaminação e acabar prejudicando, né? A questão também do solo, né? Aqui no nosso estado existe também uma prática que é chamada de coivara, não sei se vocês já ouviram falar, que é a queima, né, do solo, eles acabam queimando o solo, o resto do solo, da vegetação que fica em cima do solo, e isso, a princípio, acaba gerando até uma boa fertilidade para o solo, mas foi comprovado que a longo prazo essa prática ela não é sustentável, ela acaba
empobrecendo o solo, né? Porque você está ali queimando, prejudicando a biota, né? A microbiota também, a microfauna que está presente ali naquele solo, que é extremamente importante para a aeração, para o desenvolvimento pedológico do material, mesmo do solo em si. Outros fatores de degradação que a gente pode observar é a questão da urbanização. Nessa primeira imagem, gente, aqui do lado esquerdo, vocês podem ver que tem uma cidade, né? Foi desenvolvida uma cidade, mas aí a mata ciliar, ela tá bem. Isso aqui é a mata ciliar, né? Mata ciliar já dos nossos. Lembra os cílios, né? Da gente, que é exatamente esse papel que o cílio faz, a mata ciliar faz com o rio. É exatamente para proteger, né? O cílio ele protege o nosso olho, né? Enfim, e da mesma forma a mata ciliar ela também vai proteger os rios, né? E aí, como vocês podem ver, a mata está bem reduzida aqui e o rio está extremamente assoreado. Esse processo, né? Essa areia que vocês estão vendo aí no leito do rio, como vocês podem ver, né? Próximo à ponte, aqui tem uma ponte, né? Embaixo tem esse leito do rio. Então, tudo isso aqui, gente, é fruto de assoreamento, né? Ou seja, já o solo foi retirado ou aconteceu algum tipo de intervenção naquele solo que acabou fazendo com que esses grãos, esses sedimentos, eles fossem depositados no rio e acabou assoreando, né? E aí, quando eu jogo o sedimento aqui, o meu rio ele vai ficando mais raso e a possibilidade de inundação para essa região é muito grande, porque a calha do rio que corria mais embaixo, ela agora está mais em cima. Então, no que ela está mais em cima, o rio está correndo, ele vai ter uma capacidade de espraiar maior. E aí eu tenho problemas com enchentes, né? Inundações na zona urbana das cidades. Além disso, a gente também, no nosso país, né, temos muitos problemas com construções irregulares, né, como a gente pode ver aqui, né? Então, essas casas estão bem próximas a uma região que já sofre com processos erosivos e, às vezes, muitas vezes, as casas não têm saneamento básico. Então, o que acontece? As pessoas acham um pouco, ainda colocam o cano dos dejetos, né? Algum esgoto, alguma coisa, nessas vertentes, nessas áreas aqui, ó, nessas áreas de declive. O que acelera ainda mais a erosão e pode causar, sim, prejuízos e pode vir a tombar, né, essas construções. Então, assim, a gente observa que esses conhecimentos são muito importantes, né? Até mesmo para quem, por exemplo, você mora numa comunidade, vê uma situação dessa, se você tem você já está vendo que essa encosta ela está frágil. Se eu pego o esgoto, sei lá, o esgoto da minha pia, do meu banheiro ou de qualquer outro lugar e eu vou convergir esse cano para essa localidade, a areia vai embora, a erosão vai começar a comer, em período chuvoso vai piorar, eu não tenho vegetação aqui nessa encosta, então a tendência é levar mesmo, né? Levar todo esse material. Então, além disso, a gente também tem essa questão dos lixões, né? A gente já fala até em tecnossolos, né? Os antropossolos, que são os solos que são derivados não dos processos naturais, mas que têm a intervenção humana, né? Então, a gente trabalha já se trabalha com esse termo também. Existem especialistas que eles trabalham exatamente só com isso, com os solos que foram modificados, né? Então, solos também de aterros, né? Então, a gente tem uma realidade, a gente já temos os lixões, né? Que é a forma mais rude de descarte de resíduo, e temos os aterros, que também os aterros controlados, né? Que são aqueles aterros de lixões que eles vão tirando os gases, mas ao mesmo tempo aquele material está sendo posto ali, está sendo compactado e está gerando um tipo de solo, né? Que já é um solo, um antropossolo, um solo que tem interferência antrópica. Eu já falei das queimadas também, né? Tem a prática da coivara aqui no nosso estado, né? Que acaba a princípio deixa mais fértil, mas no futuro ele acaba degradando, né? Acaba acabando com a microfauna. E nós temos também a questão das minerações, que também é presente. Aqui no nosso estado, gente, eu não sei se vocês já viram, mas na 226, quando você pega a BR-226 em direção ali
vamos supor ali próximo a Santa Cruz. Vamos lá, você está saindo de Natal, vai para Santa Cruz. Do lado direito, na paisagem, você vai acabar observando que tem uma mineração de ouro. Recentemente, eles abriram uma mineração lá, e se você passa lá, a paisagem já está bem transformada, bem transformada mesmo. Você tem uma abertura, não é como essa que está aqui na imagem, mas já está começando a ganhar forma, né? Isso aqui é uma mineração a céu aberto. Eu acredito que isso aqui é ferro, não tenho muita certeza. Eu só peguei essa imagem da internet, viu, gente? Eu vou ficar devendo a referência. Mas a mineração aqui no nosso estado é para ouro, então ela já está abrindo essas cavas, né? Já está ficando bem significativo na paisagem. E ela também degrada muito o solo. Mas, geralmente, o que acontece? As empresas que fazem esse tipo de mineração, elas têm uma licença ambiental e elas são obrigadas a fazer a recomposição da área. Seja dessa, futuramente, quando fecharem a mineração, mas elas também pegam áreas para repor, né? Fazer o PRAD, que é o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. Então, elas fazem isso, elas são obrigadas a fazer isso, a legislação brasileira, ela obriga o empreendedor a fazer isso. E por quê? Porque é um uso do solo que você faz e que esse uso do solo ele vai gerar um impacto muito grande. Então, ela também é uma atividade muito degradadora. Bom, gente, aí eu mostrei para vocês, de um modo geral, quais eram as atividades que podem degradar o solo, né? E aí a gente pergunta como é que a gente faz para recuperar esse solo? Como a gente faz para recuperar solos em processo de degradação? Joyce. Oi, pois não. Você falou que podia intervir, né? Pode. Aí, antes de você passar para essa questão da recuperação, que eu acho que a pergunta de Milton tocou também numa questão que afeta diretamente, né, também o solo. Né, ele colocou uma pergunta e eu fiquei aqui pensando, ele colocou, tem uma diferenciação do solo entre criado e natural, a arquitetura usa o termo do solo criado, e aí a gente vem para essa questão também que impacta bastante no solo a forma, né, de uso e ocupação do solo urbano, né, das cidades. Porque esse termo, eu vejo o termo solo criado muito, de fato, nos documentos que falam de urbanização, como o Estatuto da Cidade, como uma forma de adensamento, né? Eles usam esse conceito, solo criado, mas que, do ponto de vista da geologia e da geomorfologia, não seria solo, né? O conceito de solo, ele é outro, como você colocou no início. Enfim, achei interessante essa pergunta dele, e enfatizar que essa questão também da própria urbanização, né, dessas atividades, impactando também no solo, né, trazendo essas questões. Ele perguntou se havia diferença, né, entre solo criado, que ele vê bastante esse uso na arquitetura, e o solo natural. Uhum. Eu confesso a você que eu desconheço o termo de solo criado. Se o solo criado tem a ver com as questões de Estatuto da Cidade, eu acredito que é o solo para não sei, acho que é para desenvolvimento de atividades, alguma coisa nesse Isso sentido. é edificação, pavimentação, adensamento, verticalização, criação. Tem a ver com ocupação, então. Isso. E aí, eu acho que em relação ao solo natural, aqui a gente já está trabalhando mais com um conceito de solo no sentido de natureza, de processo de formação, de como é que ele vai se formar, o que é o solo para o sistema brasileiro de classificação. É o solo em si, de forma natural e natural como ele está na natureza, como ele é formado. Eu acho que Isso. A diferenciação seria essa. Cada área, né, é uma perspectiva. Para cada área, uma perspectiva, exatamente. Pronto. Milton pediu a palavra, Joyce, pode abrir? Pode, fica à vontade. Boa tarde, Joyce, Mariana e demais colegas. Desculpa aí, porque essa temática me é bastante
e simpática, embora eu seja um intruso acadêmico, porque não é bem a minha área de origem, mas no meu ativismo, acabo que eu me aproximo muito disso aí. A questão o solo criado, ele é muito visto na questão de adensamento, de verticalização, de criar uma área que, em termos natural, ela não existe. Seja para cima, ou seja, ampliando uma área que, de forma original, ela não tinha. Por exemplo, quando a gente fala em aterro hidráulico, né? Que hoje está muito comum em zonas costeiras, em zonas em zonas úmidas, né, que vão se criando um tipo de solo que não é natural para que se possa edificar em cima disso. Por isso era mais isso. A minha dúvida se esse termo era muito mais usado na parte de engenharia, arquitetura, ou se também era usado na parte de geologia e geografia. A dúvida era essa aí. Entendi. No caso, Milton, o que a gente usa muito, um termo que a gente usa muito, são os antropossolos, que são solos que são modificados pelo homem, né? Que tem especialistas que estudam, trabalham com isso, ou tecnossolos, né? Que são solos que realmente foram modificados, que a gente acaba interferindo nesse processo de formação, como eu estava falando, né? Por exemplo, os aterros sanitários, né? Os lixões, que acabam Aterro hidráulico também, a dúvida era essa. Que acabam formando camadas ali, né? E que acaba desenvolvendo uma vegetação, tem muita matéria orgânica, tem água, que é derivado do chorume, você vai ter vários tipos de elementos que vai acabar gerando um trabalho pedogenético, né, de formação de solo, e acaba gerando um solo. E aí o termo que a gente usa é esses antropossolos, né, que já são solos. Aí você vai para a geologia, aí a geologia vai dividir em tempo, a geologia já vai chamar do período quinário, né, já fala do quinário, que é o homem intervindo na geologia da Terra. Então, assim, para cada área, realmente, de fato, tem um termo específico para se trabalhar, né? Então, acho que é mais ou menos por aí a resposta, né? Mariana tinha colocado também. Mais alguém? Eu escutei um barulhinho. Acho que não, né? Milton levantou a mão. Milton tinha levantado. Não, disse ok. Não, foi engano, Bia. Tá. Foi engano. Beleza, então. Bom, e aí, gente, vou passar agora para uma parte que é como recuperar os solos em processo de degradação, né? O que a gente vai conversar aqui, eu vou falar um pouco do projeto que eu faço parte aqui na universidade, né? Que é um projeto de extensão, que é o projeto Potengi, que é de recuperação de áreas degradadas. Porém, a degradação ela pode ser de várias formas. Existe o conceito de degradação para a questão da poluição do solo em si, mas também a degradação por perda de solo. Então, e é o que a gente vai focar. A gente vai trabalhar com o conceito de degradação, que é a perda da qualidade do solo, mais voltado para a questão da perda em si desse material, né? Do corpo do solo em si. Então, esse projeto Potengi, que é aqui da universidade, ele tem redes sociais, ele tem sites, fiquem à vontade para seguir, se quiser entrar no site para conhecer. No finalzinho eu vou deixar. E o link, né? Os endereços. Mas, basicamente, é um projeto que tem 7 metas que estão sendo desenvolvidas. Algumas já acabaram, outras já estão em processo de finalização, e ele finaliza esse ano já, esse projeto. Mas, basicamente, foi um projeto que foi uma demanda do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, e veio para a universidade desenvolver, recuperar áreas, 15 hectares de áreas degradadas, dentro de uma bacia hidrográfica. Qual era essa bacia hidrográfica? Era a bacia do Potengi. E o que é uma bacia hidrográfica, né? Já é outro termo.
Bom, gente, basicamente, como não tem, tem pessoas que são da geografia e pessoas que não são, mas é uma área, bacia hidrográfica é uma área rebaixada do terreno, que tem ela é separada por divisores de água e ela tem várias drenagens, né? Vários pequenos córregos, rios, que convergem para o rio principal. Então, essa água que está convergindo para o rio principal que a gente está falando é o Potengi, né? E aí, dentro dessa bacia, que eu vou mostrar aqui o recorte dela, a gente precisava achar 15 hectares para recuperar dessas áreas. E aí, para isso, o projeto ele foi dividido em algumas metas, 7 metas. E aí, essas metas do projeto são essas, né? O diagnóstico socioeconômico e ambiental, que a gente fez, ações de educação ambiental, que essa meta 2 de ações de educação ambiental é exatamente o que eu vou trabalhar com vocês, o que é que a gente fez para trabalhar essa temática. A validação das áreas para recuperação no diagnóstico, o monitoramento ambiental, proposições de saneamento, de soluções para saneamento básico para a bacia, e uma meta de comunicação social, que é uma meta de divulgação, né? A gente divulga os resultados do projeto, que por exemplo, é o que eu estou fazendo agora, né? A gente está divulgando uma parte desses resultados. E aí, gente, uma questão importante: qual a vantagem da gente recuperar essas áreas, né? Quais são os benefícios? O que é legal? Por que é interessante a gente fazer isso, né? Primeiro, para recuperar as terras agricultáveis, a gente precisa de terras agricultáveis, né? Porque o solo é finito, o recurso solo é finito, ele pode se acabar. Então, é interessante para a gente recuperar essas terras agricultáveis, recuperar a função ambiental dessas áreas, né? Das áreas que estão em processo de degradação, ou seja, uma terra que foi degradada e que muitas vezes ela é abandonada, ela acaba entrando num processo de desertificação. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, mas é um processo que ele é tanto social como natural, no qual o homem abandona a terra. Então, aquela terra ela fica em desuso. Então, terra em desuso, você está perdendo dinheiro, você está perdendo... É muito ruim, né? Você está perdendo a capacidade produtiva daquela terra. Então, é importante para você recuperar a função ambiental, evitar o assoreamento das drenagens e dos corpos hídricos, aquela imagem que eu mostrei da cidade, né? Evitar inundações, porque em decorrência do assoreamento pode causar as inundações, e melhorar a disponibilidade hídrica. Como assim, né? O solo ele tem tudo a ver com a água, gente. O solo, se ele está com uma qualidade boa, se ele está preso lá na vegetação da mata nativa, ele não vai assorear meu corpo hídrico. Então, eu vou ter uma qualidade de água melhor. Ele vai servir como um filtro para que essas impurezas, né, elas não cheguem ao corpo hídrico. Então, é fundamental para garantir a qualidade das nossas águas. Além disso, a gente também contribui com o cumprimento da legislação, né, e evita também penalidades, né? Porque uma vez que você não obedece à legislação ambiental, você pode sim pagar, né, por essa infração. Então, aqui eu trago uma imagem, só uma pequena observação aqui da questão da legislação ambiental, que é exatamente essa imagem aqui das APPs, né? O que são essas APPs? Que são as áreas de proteção ambiental, que ficam ao longo... Existem várias áreas, mas como a gente está falando de solo, da qualidade do solo, eu achei prudente trazer essa imagem, porque fala exatamente das áreas que devem ser protegidas ao longo dos rios. Então, as nascentes, áreas de nascentes, de olho d'água, nascente, enfim, está brotando água ali, ela tem que ter um raio de proteção de 50 metros. Então, dentro de 50 metros, não sei se vocês estão vendo meu mouse, mas dentro desses 50 metros eu não posso fazer qualquer tipo de atividade, eu tenho que conservar aquela área. E aí, a depender da largura do meu rio, por exemplo, se eu tenho um rio que tem uma largura entre 10 e 50 metros, eu tenho que deixar 50 metros de área de APP, de vegetação. Você tem um rio aqui e a vegetação ciliar, ela precisa estar conservada num raio de 50 metros, numa distância de 50 metros do leito do rio.
Então, essa área eu tenho que evitar a devastação, eu tenho que evitar retirada de madeira, eu não posso, eu tenho que evitar a construção, eu não posso colocar nenhum tipo de rejeito, resto de construção, enfim, lixões nessas áreas. Então, essas áreas elas precisam ser conservadas por todos aqueles motivos que eu mostrei para vocês, a questão do assoreamento, a questão da qualidade da água, então ela precisa ser conservada. Então, por isso que a gente não dá para a gente construir dentro do rio, por isso que eu não posso colocar minha casa muito próximo em áreas que são áreas que eram áreas de vegetação de mata nativa, entendem? Porque aquilo ali é um risco para a gente mesmo, né? Enfim, inundações, e coisas que a gente pode perder, pode arriscar perder até a própria vida mesmo, né? Então, esses são os benefícios da gente recuperar, né? Da gente tratar essas áreas. Bom, e aí eu falei de bacias, né? Isso aqui é o mapa do nosso estado, e esse mapa é exatamente a subdivisão das nossas bacias hidrográficas. Então, nosso estado ele tem, de modo geral, umas 15 bacias hidrográficas, né? E a bacia hidrográfica que a gente acaba trabalhando é essa bacia, que é. Opa, desculpa aqui. Essa bacia aqui do Potengi. Então, é uma bacia bem interessante, gente, porque ela nasce aqui na Serra de Santana, que é essa região aqui, mais dentro do nosso estado, né? Eu acho que alguns de vocês devem conhecer, que é em Cerro Corá. Então, ele nasce em Cerro Corá, que é uma região mais úmida, apesar de estar dentro do semiárido, mas é uma região mais úmida por causa da altitude, né? Cerro Corá fica na Serra de Santana, no topo. Então, é uma área mais úmida, então essas áreas mais altas do nosso interior, elas geralmente são áreas que são capeadas por uma camada sedimentar que acaba guardando ali um aquífero e acabam brotando, né, nascendo, tendo várias nascentes. Então, essa água que nasce lá, ela vai acabar escoando e vai gerar... não sei se ela acaba chegando, mas ela é um curso d'água do Rio Potengi que vai chegar aqui em Natal, na nossa capital. Então, ela nasce lá na Serra de Santana, ela passa pelo semiárido, que é toda a região da Depressão Sertaneja, toda aquela região seca, né, no semiárido mesmo, corta o agreste e vem chegar no litoral, que é aqui no município de Natal. E é um rio extremamente importante do ponto de vista ambiental e do ponto de vista histórico, né? Afinal, o Rio Grande do Norte, ele só é Rio Grande do Norte por causa do Rio Potengi, né? O Rio Potengi, ele foi o rio que deu o nome ao nosso estado, Rio Grande do Norte. E nessa bacia, como eu falei, como eu disse para vocês, é uma área, né? Uma área aqui que ela é drenada, ó, você tem aqui as drenagens, né, que convergem para esse principal rio aqui, que é o Rio Potengi. Então, toda essa área, ela faz parte da bacia, ela corresponde a mais ou menos um pouco mais de 400 hectares de área, uma área bem grande, e o Ministério pediu para a gente recuperar 15 hectares, né, então de 400 hectares, 15 hectares parece muito pouco, mas se você for parar para pensar, é mais ou menos aí, eu não sou... Os meninos talvez possam dizer melhor, mas é mais ou menos 15 campos de futebol, né? Então, é uma área considerável. Mas aí, dentro desse universo, como é que a gente pôde fazer para selecionar essas áreas? Como é que a gente ia selecionar 15 hectares dentro de 400 hectares, né? Então, primeiro, o que era a prioridade para a gente? Era especialmente a questão das APPs, né? A gente trabalhar com as áreas de proteção ambiental, né? Que é exatamente aquelas áreas que eu mostrei para vocês. E, além disso, a gente precisava também identificar quais eram essas APPs que estavam em estado mais crítico, né? Onde eram as áreas que estavam no estado mais crítico. E aí, gente, entra esse mapa. Esse mapa, ele foi feito, né, por uma equipe multidisciplinar, e ele é um mapa que utilizou uma análise, que é chamada análise multicritério, e essa análise multicritério, ela sobrepõe informações, como, por exemplo, relevo, solo, geologia,
uso e ocupação. Então, assim, várias informações elas foram sobrepostas. É como se você pegasse o mapa de geologia e colocasse aqui, o mapa de solo aqui, o mapa de uso e ocupação aqui, o de biologia aqui, enfim, você colocou vários mapas, um em cima do outro, e aí você faz uma álgebra de mapas, um cálculo, que ele vai acabar identificando áreas, o programa, né? Um programa, a gente trabalha com um programa chamado ArcGIS, e ele acaba identificando áreas que têm uma vulnerabilidade à erosão maior do que outras. Entende? Não sei se ficou muito claro. Mas, por exemplo, se eu tenho uma área que ela é deprimida, ela tem uma escarpa assim, né? Ela é deprimida, ela é mais fácil de erodir, a água bater aqui e levar sedimento, do que uma área que ela é plana. Se eu tenho uma área que ela é plana, a água vai bater aqui e vai acabar, né, percolando, enfim, ela vai acabar entrando na terra. Então, por exemplo, se eu pego a geologia, se eu tenho uma geomorfologia, um relevo que ele é acidentado, a minha capacidade de erosão vai ser muito maior. Então, isso é só um exemplo. Mas aí, quando eu junto o relevo, a geologia, a ausência ou não de vegetação. Então, são fatores que você vai juntando, e o programa, né, acaba gerando essa informação para você, que é identificar as áreas mais propícias. E aí ele ranqueia, né, ele faz um ranking. Então, toda bacia, quando você olha, ela está bem amarela. Então, ela quer dizer que ela tem um tipo de erosão moderada. Ela não tem uma erosão tão acentuada. E as áreas mais verdes, elas são áreas que estão mais conservadas, ou seja, geralmente são áreas que têm vegetação e que o relevo é mais plano. Você tem uma área mais tranquila, que não tem tantas intervenções. Então, percebam que aqui nessa região de Lagoa de Velhos, é a região do senador Eloy de Souza. Então, toda essa região que está mais esverdeada, ela é uma região que ela está mais conservada. Já em contrapartida, à medida que você vai chegando na capital, Natal está para cá, ó, aqui já é o oceano, né, as nossas praias. Quando você chega aqui perto de São Gonçalo, Natal, você vai ter um processo, você vai ter cores mais avermelhadas, do laranja para o vermelho. Por quê? Porque são áreas que o adensamento urbano é maior e porque você tem mais concentração de pessoas e de atividades. Então, essas são as áreas mais propícias a encontrar processos erosivos. E aí, gente, o que acontece? Nós temos toda uma área de uma bacia hidrográfica, e essa área a gente precisava definir o que é que a gente ia fazer com esses 15 hectares, como é que a gente ia recuperar. Então, desses 15 hectares, 9 áreas, vocês estão vendo esses quadradinhos? Área 4, área 7, área 5, foram exatamente os locais que tinham uma coloração vermelha, a laranja, né, alaranjada, que eram de alta a muito alta vulnerabilidade à erosão, ou seja, a perda do solo. Então, a gente ia acabar perdendo o solo nessas áreas. E aí, feito isso, a gente fez esse modelo, isso é uma modelagem. Um modelo que a gente faz no laboratório, porém, a gente precisa ir no campo para validar. Então, nós fomos nessas 9 áreas, toda a equipe foi lá, fez um levantamento, foi nas 9 áreas e foi observar o que é que a gente poderia, onde a gente poderia trabalhar. Então, assim, gente, às vezes você tem um projeto, você faz no laboratório, quando você vai para o campo, que você vai conversar com as pessoas, a realidade é diferente. Às vezes está degradado, mas a pessoa não quer ceder a terra para trabalhar. A legislação obriga você a recuperar, mas a pessoa não quer. E aí, você vai forçar? Não vai forçar? É complicado, assim. Você precisa... Pois não? Alguém falou? Oi, Joyce. Não, Oi. Milton levantou a mão. Quando você concluir seu raciocínio, ele levantou a mão. Certo, certo. Então, só para concluir, então, assim, às vezes você tem uma área lá dentro do laboratório, você vê que está uma área que ela é possível de fazer a recuperação, mas muitas vezes o proprietário da terra ele não quer que aconteça. E aí, né? Fica complicado. Pode falar, Milton. Joyce, você quando colocou esse mapa, todo esse amarelo, ele faz parte da bacia do Potengi? É isso? Ela é a bacia como Pronto, tudo. a bacia. Vamos lá. Aí você cita aí Eloy de Souza, Eloy, né?
Ela de Souza ali, naquela região pertinho de Itangará, é isso? Isso. Pronto. Você conhece, você sabe que existe aí um projeto chamado Projeto Tangará, que ele é de uma empresa mineradora chamada Fomento. Momento. Ela tem, eles vão trabalhar em 4 sítios de ferro e conectados aí. E olhei de uma forma rápida, é, em cima da licença ambiental, eles colocam que vai ser preciso fazer rebaixamento do aquífero para poder acessar o volume de ferro, né, de ferro disponível. Isso aí, ele envolve 4 municípios. Tem o nome de Itangará, mas ele não, ele tem ali, envolve Serra Caiada, Eloy de Souza e mais 2, que aí eu não estou lembrando. Então, se nesse estudo C, vocês já captaram essa interferência desse projeto, não? Boa pergunta, viu, Milton? Então, inclusive ontem nós tivemos uma reunião com um representante dessa empresa, porque eles também fazem parte do comitê de bacias do Potengi. E esse projeto ele é muito recente, né? Ele começou agora. Só que nós não, antes, para fazer essa modelagem, a gente fez essa modelagem em 2022. Então, assim, eles fizeram esse projeto agora. Talvez hoje pudesse impactar, né? Porque eles estão começando o processo vão começar o processo de extração, né? Da mineração. Isso. Mas a gente não tem dimensão do impacto do que pode causar do que de fato eles vão fazer e o que pode causar de impacto na paisagem da bacia. O IARIMA já aponta isso aí, viu? Pronto, muito coisa possivelmente, como eles vão mexer eles vão precisar de água, né? Então, muito possivelmente, eles vão mexer assim nas reservas de vocês, né? Da gente, no caso, né? De água dessa região, porque para explorar eles precisam de água. Agora, muitas empresas elas estavam com a ideia de fazer uso do esgoto, né? Do esgoto tratado, o reuso da água. Exato. Então, são alternativas, né? Tecnológicas que podem ser utilizadas e que não pode. Como eu falei, eu acho que é importante que a gente tenha o desenvolvimento econômico, mas também é importante que pense nas pessoas, né? As pessoas que moram nesse lugar, porque não adianta a água, ela, inclusive, a legislação, ela diz que a prioridade máxima é a nossa dessedentação, tanto dos seres humanos como dos animais, né? Isso está na lei das águas. Mas é isso, essa mineração ela é bem recente. Eu acho que ontem a gente teve uma reunião com esse pessoal, um representante da Fomento, exatamente porque eles estavam querendo alternativas mas aí ele é envolvido com o comitê, né, de bacia, e eles estavam querendo alternativas para recompor áreas. Então, a gente não entendeu muito bem o que ele exatamente estava querendo. Mas é isso, é bem recente isso. E o levantamento foi antes, né? Joyce, claro que todo o processo de lavra, eles têm que fazer um PRAD depois. Esse projeto ele é um projeto muito curto. A previsão dele são de 21 anos só. Então, assim, ele já tem que apontar quais as áreas que eles vão começar essas atividades, para que elas serão as primeiras a sofrer o PRAD, quer dizer, o processo de recuperação, né? Então, era essa a dúvida. Eu tenho outra dúvida, que aí eu vou deixar que outros colegas falem, e aí eu me reescrevo, tá bom? Certo, tudo bem. Basicamente é o seguinte, porque depende muito do setor de licenciamento, né? Provavelmente quem deu a licença foi o IDEMA. Então, geralmente, o que é que faz? Você tem se você vai
ter um empreendimento, você precisa ter uma licença para supressão vegetal. Então, essa supressão vegetal é controlada. Então, quantos metros cúbicos, sei lá, de madeira você vai tirar de vegetação nativa? Aí eu vou tirar tantos metros cúbicos, tá? Então, você vai ter que recompor. A legislação, a licença, ela diz que você tem que recompor dentro da bacia hidrográfica. Então, não importa onde, você vai recompor aquela área. Na bacia hidrográfica do Potengi, eu desmatei aqui, aí eu vou recompor lá, sei lá, em São Tomé. Posso, tá dentro da bacia, eu posso. Porém, quando você acabar a mineração, né, passados 22 anos, que a gente sabe que eu acho que deve ficar bem mais tempo, a mineração, né? Então, acabou a mineração, eu não posso simplesmente chegar e abandonar. Eu tenho que ter um plano de recuperação daquela área, de toda aquela área da jazida, né? Que foi feita lá, que foi extraída, eu tenho que fazer alguma coisa com aquilo ali, eu preciso recuperar. E aí, esses prados, eles são voltados para essa função, né? De recuperar essas áreas. Bom, gente, e aí, depois, se você quiser perguntar mais, Milton, aí a gente pode perguntar mais na frente, ou então, enfim, eu vou andando, vou correndo mais um pouquinho aqui. Então, gente, essas foram as áreas que a gente selecionou, né? Então, dessas áreas, a gente selecionou 4 áreas para trabalhar, para recuperar os 15 hectares que eu falei, né? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. E dessas áreas eu vou mostrar aqui algumas. Por exemplo, essa é a nascente do Rio Potengi. Essa é a principal nascente. O Rio Potengi, ele tem 4 nascentes principais. Então, dessas 4 nascentes que ficam nessa área, essa daqui é uma das tais, né? A principal. Então, essa área, ela tá, como vocês podem ver, toda essa área aberta aqui, gente, é degradação, né? Ela não está totalmente saudável, né? É uma área que ela já está passando por um processo de degradação. Então, essa área foi uma das escolhidas, eu vou mostrar um pouco mais de fotos mais na frente, e a intervenção que a gente fez. Ela é uma área, inclusive, que faz parte do Geoparque Seridó. Ela é um geossítio do Geoparque, né? Então, você tem o Geoparque como um todo, que fica no Seridó, e esse é um dos pontos de visitação, que é o geossítio, que tem a sua importância, né? Do ponto de vista ambiental, científico, enfim. É uma área importante para o nosso estado. Nós temos uma área de recuperação próxima ao açude Eloy de Souza. Perceba que toda a mata ciliar aqui, ela está bem comprometida, né? Você só tem basicamente uma gramínea nessa região. Então, é um açude que fica fica em Cerro Corá, e a nascente também fica em Cerro Corá, então são 2 áreas em Cerro Corá. Essa nascente esse açude Eloy de Souza é um açude que fica na zona urbana da cidade, então a gente tem um projeto para desenvolver lá, uma parte. E nós temos uma localidade também que fica na Fazenda Mundo Novo, em São Tomé, e é uma localidade que é bem assim, onde o clima mais castiga, né, porque é bem no semiárido mesmo, é uma região bem seca. Temos também essa área em Macaíba, que ela fica dentro da EAJ, que é a Escola Agrícola de Jundiaí. Então, ela fica às margens do açude do Bebo, que é um açude que tem um nome bem estranho, né? Açude do Bebo, lá em Macaíba. E é uma área que o próprio campus ele tem um plano diretor, e esse plano diretor do campus ele destina áreas que é para processos de recuperação. Então, essa área do açude do Bebo, ela era uma das áreas que estava destinada para o processo de recuperação, e a gente abraçou essa área juntamente com algumas professoras de lá do campus. Bom, gente, e aí passando um pouco mais para as atividades, as intervenções, né? O que é que nós fizemos? Nós usamos algumas técnicas de recuperação de áreas. Uma é a recuperação passiva, que é basicamente a regeneração natural, né? Então, o que é isso? Lembra que eu falei que a gente trabalhou com áreas de APP, que é áreas de proteção ambiental. E dentro da propriedade privada, por exemplo, se eu tenho uma fazenda, ou se eu tenho um sítio, ou enfim, se eu tenho alguma propriedade privada considerável, de tamanho considerável no interior de qualquer região do país, eu tenho que destinar uma área para a reserva legal, que é um percentual no caso aqui da Caatinga, é em torno de, eu acho que é 30%, se eu não me engano. Então, 30% do meu terreno, do meu lote, da minha gleba, eu tenho que destinar
para a reserva legal. Então, essas áreas de reserva legal eu não posso fazer nada, eu tenho que deixar ela lá, quieta, sem produzir, sem nada, porque o que é isso? É para mim conservar o bioma, aquele bioma que eu estou inserida. Então, essas áreas, o que é que a gente fez? No projeto, os proprietários de terra que tinham essas áreas, a gente trabalhou com o conceito de regeneração natural. Então, a gente trabalhava com áreas que não podiam mexer. Se já não pode mexer, a gente vai observar essas áreas para ver qual o potencial de regeneração dela. Então, a gente fotografa essas áreas, faz o acompanhamento, faz voos de drone, faz um levantamento, um monitoramento dessa área. E também nós usamos a recuperação ativa, né? Que o que é isso? É quando o ambiente ele não consegue se regenerar sozinho e a gente precisa, de fato, entrar com intervenções. Então, nós usamos o plantio adensado, usamos controle de erosão, recuperação de APPs e nascentes através de cercamento, e usamos algumas técnicas de nucleação, que, enfim, são técnicas que são mais voltadas para a questão da regeneração da terra, a recuperação, de modo geral. Então, na nascente do Potengi, aquela que fica lá em Cerro Corá, se vocês forem hoje, vocês vão observar que ela está cercada. E esse cercamento foi obra do nosso projeto. Por que cercar, né? Gente, a gente cercou um raio de 50 metros, que era exatamente um raio de 50 metros em relação à nascente, o olheiro, né? Então, 50 metros foram cercados exatamente para que animais, de um modo geral, principalmente de cria, né? Criação, gado, essas coisas, eles não entrassem dentro da área e que a gente tivesse um controle efetivo da área, porque lembra que eu falei para vocês que o gado ele é um agente de erosão, ele realmente impacta muito. Então, nessa localidade, o solo ele era muito compactado em função do gado. Então, o dono da terra ele tinha criação de gado, mas eles deixavam o gado solto, porque em períodos de seca ele precisava beber água, então ele tinha que ter acesso ao manancial, e ele acabava pisoteando a nascente e com o pisoteio ele pode até extinguir a nascente, né? Acabar com a nascente. E aí, a SEMAR, que é a Secretaria de Recursos Hídricos aqui do Estado, ela perfurou um poço na propriedade de Dona Matilde, que é a dona da área, para que esse gado ele conseguisse matar a sede dele lá em cima e não precisar descer. Então, essa foi uma alternativa que a gente conseguiu para essa área. E aí, além disso, aqui vocês podem ver nessa imagem a cerca, né, que nós implantamos e a área degradada, que é toda essa área. A SEMAR, em próximas ações, ela vai também fazer um controle, vai também fazer um plantio de mudas nessa área, porque o Estado ele tem muito interesse também na recuperação dessa área. Então, para a gente poder participar da recuperação, a gente ficou incumbido de fazer o cercamento, né? E eles quiseram ficar com essa parte do plantio. Mas se vocês forem lá, vai ter a plaquinha do nosso projeto, tem um QR Code que dá acesso ao site e todas as informações da área. E aqui, a própria universidade, como vocês também, vocês podem organizar excursões e irem visitar a área, né? É uma área interessante. Agora, sim, o acesso não é um acesso que toda e qualquer pessoa consiga, é um acesso que é um pouco difícil, você tem que ter um relativo preparo físico. Por exemplo, um cadeirante ele não consegue acessar a região, então a acessibilidade é complicada. E aí você precisa... mas você consegue visitar, levar turmas, existem pessoas que levam turmas lá para fazer aulas de campo. Então, assim, é interessante, tem o site do projeto, vocês podem entrar enfim, tem todas as informações dessa área. E aqui a gente tem umas imagens, né, o pessoal trabalhando na cerca, a nossa equipe, né, que foi contratada, mão de obra local também, a gente priorizou isso. Algumas ações de plantio, aqui é o professor Vilma, ele é da Engenharia Ambiental daqui da UFRN, e ele leva, geralmente, as turmas deles de geologia lá, ele tem turmas de geologia, ele dá aula de geologia, e ele leva o pessoal lá para conhecer a nascente e trabalhar a temática de água, de geologia, de solos, enfim, é bem interessante. Então, quem puder, né, eu sei que, como a maioria de vocês são professores, e muitas vezes as escolas passam por é difícil, né, não é tão fácil vocês conseguirem um ônibus para levar a criançada para esses lugares, né? Realmente não é uma tarefa muito fácil, mas fica uma dica.
E em Cerro Corá, para quem conhece Cerro Corá, a gente também tem uma área que fica próximo a esse açude, né? O açude Eloy de Souza, que é próximo, entre a pousada Colina do Flamboyants e o café, tem um café na entrada, e essa pousada, então, nesse meio termo, toda aquela área, aquela margem do açude, né, essa região aqui, como vocês podem ver, ela é toda a nossa área de atuação, então a gente já está fazendo ações, né, ela já é uma área que já está em fase de monitoramento, então aqui o pessoal colocando a cerca, a gente levantando o drone para fazer o acompanhamento da área, então assim, é um projeto que demandou bastante esforço, né? Tempo, pessoas, recursos, também não é uma coisa muito barata. Todo o madeiramento que foi utilizado é madeira legalmente licenciada, né? É madeira de eucalipto, né? Porque não podia ser madeira nativa. Então, assim, a gente teve toda essa preocupação. Nós também fizemos o controle de espécies exóticas invasoras, que no caso é a algaroba e a leucena, que são vegetações que elas não são interessantes para o solo, porque elas retiram muita água do solo, né, e acabam exterminando, né, as outras vegetações que ficam próximas. Então, a gente teve que retirar essas espécies. E aqui, gente, é algumas imagens, né, da nossa área. Então, aqui é a margem do açude, né, e isso aqui, gente, são os furinhos, né, as covas que a gente cavou para poder fazer o plantio das mudas. Aqui é a professora Karina, do projeto, fazendo a adubação, né, dessa área, colocando adubo, né, nas covas. Aqui é o monitoramento já, a gente fazendo o monitoramento da altura das mudas. Então, a gente tem um acompanhamento, né, para ver se essas mudas estão evoluindo, se elas estão crescendo, substituindo as que morrem, mas todas essas mudas, elas são mudas de espécie nativa, né? Então, elas são adaptadas ao clima. Essa outra área é uma área da Escola Agrícola de Jundiaí. Então, essa área, ela é mais próxima aqui, né, de Natal, e foi uma área que a gente trabalhou e era uma área extremamente degradada. Essa área, ela nem solo tinha mais, ela praticamente era só barro, isso aqui. Como vocês podem ver, isso aqui, gente, essas ranhuras aqui no solo, elas são as chamadas ravinas. Isso aqui é uma ravina. Isso acontece porque o solo está sem vegetação e a água ela está escoando. Então, no que ela escoa, ela vai fazendo essas ranhuras no solo, que são processos erosivos e que acabam convergindo, né, para dentro do rio. Então, que no caso não é um rio, isso aqui é um açude, né? O açude que abastece boa parte da escola. Porque lá é uma escola agrícola, então assim, você tem criação de animais, você tem plantio, você tem várias atividades lá dentro que é típica da escola agrícola. Então, o açude é muito importante para a escola e a gente está trabalhando nele. Então, nós fizemos o cercamento, tá aqui, tem placa do projeto, isso aqui são as placas do projeto, né? Dizendo que não pode caçar, não pode entrar de qualquer forma. Lá na nascente também tem essas plaquinhas orientativas. E aí foi a primeira ação que a gente fez, porque além de tudo, mesmo sendo uma área controlada, a gente precisou cercar, porque tinha bicho e também tinha pessoas que são poceiros que moram dentro da fazenda, porque a escola agrícola é uma fazenda, né? Só que também existem alguns poceiros dentro dessa fazenda. E aí, gente, isso aqui é uma imagem de um mini curso, né? Antes da gente fazer as intervenções na área, foi um mini curso que foi realizado porque lá, como é uma escola técnica, as pessoas precisam ter técnicas de atividades voltadas exatamente para a recuperação de áreas, né? Porque era uma disciplina de engenharia florestal e eles estavam pagando exatamente PRAD. E aí, essa disciplina de RAD, que é recuperação de áreas degradadas. E aí, eles trabalharam com curvas de nível na prática. Então, curvas de nível é quando você faz curvas no terreno, onde essas curvas têm uma altimetria, um valor de altimetria, né? Não sei se estou conseguindo explicar bem, mas é uma altimetria que tem, por exemplo, eu tenho 50 metros em relação ao açude. Então, essa curva ela vai ser de 50 metros, então todo lugar vai ter que ter 50 metros. Aqui, ó, 400 metros, então todo o meu terreno, onde eu tiver 400 metros em relação ao mar, vai ter essa curva aqui. Então, essa curva eu sei que é de 400 metros, vai ter essa altura.
certo? Então, eles fizeram isso lá no açude para implantar esses renques. E o que são renques, né? Eles usaram essa palma aqui, que é uma palma, tipo palma forrageira, né? Usa muito para o gado. Então, eles plantaram, o trator veio aqui, ó, na curva de nível, fez esse arado, esse buraco aqui, para a gente implantar essa palma. Aí, para que essa palma, né? Essa palma, ela vai fazer tipo uma barreira para segurar o solo e esse solo não descer para o açude. Então, é uma técnica de recuperação, né? Então, ó, o açude estava para cá, né? Para essa direção aqui. E aqui vocês percebam que é o monitoramento de junho, julho, dezembro, abril e até outubro de 2025. Então, olha o que aconteceu. O solo completamente desnudo aqui. E aí as chuvas vieram, né? Começou a transportar o sedimento, né? E ele começou a barrar. E aí, barrando, começou a gerar um acúmulo de sedimentos. O solo mais úmido começou a desenvolver uma vegetação, começou a colonizar uma vegetação ali, e ali já foi começando a gerar um microclima e começar a desenvolver uma vegetação. E aquilo ali foi segurando. E aí a gente conseguiu reter o solo, né? Então, hoje em dia, praticamente, né? Hoje, isso aqui não é hoje, mas foi em outubro, já tinha uma gramínea aqui nessa região, ó. Já estava começando a colonizar aqui, e a gente ficou muito feliz, né? Porque sinal que o RENC segurou, que estava segurando. Então, a gente ficou bem feliz com isso aqui. Lá também tem drenagens, e aí para essas drenagens a gente colocou esses renques de pedra, e aí essas pedras, elas conseguem diminuir o impacto também da água. Então, a água que ela vai descendo, a pedra, ela faz uma barreira que faz com que essa água, ela não venha com tanta velocidade para o solo, né? Próximo quando ela vai convergir ali para o açude, mas aí a pedra, ela acaba segurando aquele fluxo de água. Então, ela não vai, ela pode até passar, mas ela não vai passar com tanta força e não vai levar tanto sedimento. Então, isso faz com que segure, né? Como você pode ver aqui, ó, como era profundo, tá vendo? Tá bem profundo mesmo isso aqui. Então, a gente colocou essas pedras. Isso são técnicas, gente, que inclusive a Embrapa, ela orienta você a fazer isso. Então, se você tem um terreno, alguma coisa assim, quiser fazer, a Embrapa tem vários manuais, ela vai orientando. Então, foi uma das técnicas que a gente utilizou. Isso aqui são algumas imagens da área. Gente, isso aqui é uma imagem aérea, certo? Da recuperação. Esses traços aqui já são os renques, que eu estava falando para vocês, que vai segurando o processo erosivo. E isso aqui são os furos, né? Então, aqui foi um plantio adensado que a gente fez aqui. Aqui são os núcleos, né? Onde a gente planta uma espécie mais frágil no meio e ao redor a gente implanta espécies nativas mais resistentes, e aí a ideia é que isso se espalhe, que ele cresça. Então, são métodos que foram aplicados em áreas para ver o que seria mais interessante, o que ia ter mais sucesso. E aqui são algumas imagens do monitoramento, né? Algumas fotos, né? Como foi feito. Isso aqui é uma imagem da irrigação e do hidrogel, que é um polímero que usa-se muito para segurar a umidade do solo. Então, o hidrogel, ele tem feito ele foi muito importante, né, para todas as áreas que a gente está trabalhando. Ele segura bem a umidade do solo, para deixar o solo mais úmido e a água não evaporar tão rápido. E aqui tem algumas imagens, né, das mudinhas, as mudinhas chegando na área, o pessoal plantando, enfim, tá ficando bonitinho lá. Hoje ela tá assim, dia 29 de janeiro, tá assim, uma coisa linda, né? As mudas estão florescendo, já tem algumas que estão frutificando, então, assim, está resultando em bons resultados, né, para essa região, e a gente fica muito feliz, porque foi muito esforço, muito trabalho, né? E aí, gente, isso aqui é só uma imagem mostrando as áreas, né, em 2023, como era, totalmente desnuda, e agora em 2026 a gente já tem algumas intervenções, e que futuramente, daqui a 5 anos, porque também não é um processo tão rápido, 5, 10 anos, isso aqui vai virar uma florestinha, né? E é o que a gente espera. Por fim, a gente tem aqui essa área de São Tomé, que é uma área que fica bem no semiárido, lá na Fazenda Mundo Novo, e é uma área que está em processo de recuperação. E para essa área dessa fazenda, a gente apenas cercou e vai começar o plantio essa semana. Essa semana a gente já está com o pessoal em campo para finalizar o projeto. Bom, gente, e aí eu falei muito,
né? Acaba que a gente se empolga, porque é uma temática que eu gosto muito da recuperação de áreas, eu acho que é muito legal, é uma coisa que a gente faz a diferença. Eu trabalhei no IDEMA, então eu trabalhava licenciando obras de construção de aerogeradores, então, assim, acaba que assim, eu trabalhava degradando, né, dava licença para o pessoal implantar os parques eólicos, mas ao mesmo tempo, agora hoje eu tenho a satisfação de trabalhar num projeto que ele está recompondo áreas, né, recuperando áreas em processo de degradação. Então eu fico muito feliz, é um projeto que me enche os olhos. E aí o foco da oficina, na verdade, vai começar agora, que é exatamente as oficinas de educação ambiental que nós fizemos para trabalhar com essa temática. Só que eu não achava que eu podia começar diretamente com isso sem falar do contexto do projeto, como era esse projeto. Então, assim, essas oficinas de educação ambiental, nós realizamos, porque todo esse trabalho, gente, ele não é significativo se você não tiver como sensibilizar a população. Toda a população, as pessoas, as crianças, desde pequeno e até os adultos e o pessoal que trabalha nas secretarias, eles precisam ter acesso a esse conhecimento, entender o porquê que isso é importante, né? Então, a educação ambiental, ela vai chegar exatamente para fazer esse papel. E aí foi isso que a gente buscou e tentou fazer. E aí essas metodologias, quais foram essas metodologias que nós utilizamos, né? E aí, para trabalhar com essa temática. Primeiro, eu vi que tem pessoas da educação infantil, né? Tem, inclusive, uma pedagoga, alguém falou que era pedagoga. E aí, a gente trabalhou com a oficina com essas crianças. Essa oficina foi numa escola lá em São Tomé. E essa escola, ela fica dentro de uma comunidade quilombola. E dentro dessa comunidade de remanescente quilombola, existe um olheiro, né? Existem umas nascentes, que, inclusive, essa nascente o pessoal usa muito para ir para o final de semana, para ter o seu momento, né? Seu momento de lazer. As pessoas vão muito nessa nascente. E ela precisa ser cuidada, porque também era uma nascente que era uma propriedade privada, mas as pessoas entravam. E era uma nascente que tem gado solto, então, assim, tem também umas problemáticas. E aí a gente achou interessante trabalhar nessa área. Inclusive, o proprietário da terra, como eu falei, muitas às vezes eles não querem dar a terra para a gente trabalhar. E foi o que aconteceu, né? A gente chegou a conversar com o proprietário aceitou, mas aí, quando a gente voltou lá para começar os trabalhos, ele disse, não quero mais. E não quero mais, e não quero mais, e não teve quem fizesse. E ele não quis, e a gente não pôde trabalhar lá na área. Mas, em compensação, a gente fez a oficina para aprender a sensibilizar as crianças, né? Para sensibilizar no sentido de saber como cuidar daquilo ali, né? Então, assim, eles são muito pequenininhos, né? A gente é um público bem diferente, a gente trabalhou desde gestores até os pequenininhos, né, da educação infantil. E a ideia que a gente teve para isso foi trabalhar com essa cartilha, né? Esse caderno, na verdade, é um caderno de atividades. Então, assim, foi muito mão na massa, né? Nós distribuímos alguns cadernos, inclusive esse caderno. Ele está disponível no site do projeto, aí embaixo eu consigo disponibilizar o site. No finalzinho eu posso abrir aqui para vocês darem uma olhada no site. E tem toda a cartilha lá. E essa cartilha, ela aborda assuntos como é muito mais voltada para a questão da água, questão da poluição, degradação voltada muito mais para a questão da poluição, usos da água também, você pode abordar essa temática, e nascentes, né? E aí é muito interessante, gente, porque eles têm aquilo ali, eles não sabem, eles têm consciência, eles vão passar o final de semana deles lá, então acaba que o aprendizado fica significativo, porque é uma vivência, eles estão vendo aquilo ali, então como eu vou cuidar daquilo ali, como eu sei que eu vou passar meu final de semana lá, mas eu não posso jogar lixo, eu não posso fazer meu piquenique e deixar minhas coisas lá, eu não posso fazer nenhuma atividade que eu acabe degradando aquela localidade. Então, assim, a cartilha vai muito dessa forma. Então, como sugestão, né, de prática, né, de metodologia, a gente propõe isso, né? De repente, vocês podem acessar o site, imprimir a cartilha está lá disponível. É uma cartilha muito simples, é mais para pintar, simples para a gente, né? Mas para quem é criança, eu acho que o aprendizado começa aí, né?
Então, para pintar, para selecionar, para entender o que é um público. Oi, pois não? Acho que foi engano, né? Então, é uma forma de você lidar com essas temáticas, né? Especialmente voltada para a questão de saneamento. Então, esgoto, uso da água, e trabalha muito lúdico, né? A questão da pintura, do desenho, enfim. É uma atividade interessante e está disponível para todo mundo, para que todo mundo tenha acesso. Outro material didático que eu diria, né, foi essa cartilha, que aí vocês podem trabalhar com ensino fundamental, ensino médio, porque aí já tem um pouco mais de conteúdo, mas ela é bem colorida, ela tem um design bem colorido, foi pensado para isso mesmo. E é uma cartilha que ela trabalha com bacias hidrográficas, ela trabalha especificamente com a bacia hidrográfica do Potengi. Vocês podem usar essa cartilha, por exemplo, quem é do fundamental ou do médio, usar como fonte para, de repente, fazer uma aula de campo no Barco Escola do IDEMA, né? O Barco Escola, ele voltou, né? Veio com tudo. Eu fui há umas semanas atrás, eu acho que aqui deve ter alguns professores que devem ter ido também, né? E, assim, o Barco Escola é uma iniciativa muito bacana, que faz com que você conheça a sua cidade na perspectiva do Rio, né? Então, é muito interessante. Então, como sugestão, você de repente passar uma cartilha dessa para conhecer um pouco mais do Potengi e levar seus alunos para fazer esse passeio, eu acho que é muito válido, é bem interessante. Então, a cartilha ela vai ter mais conceitual, né? Então, ela vai trazer conceitos como a questão da bacia hidrográfica, informações sobre o que é a bacia hidrográfica do Potengi, a questão das nascentes, a educação ambiental, o que são áreas degradadas e a questão do saneamento básico também. E aí, quando eu falo em saneamento básico, vem todas aquelas vertentes, né? Resíduos, drenagem, abastecimento hídrico e esgoto, né? Então, as 4 vertentes do saneamento. Então, é um bom produto e está também disponível no nosso site. Nós trabalhamos também, gente, com a questão da cartografia social. Então, para quem é professor de geografia, geralmente quem vai dar aula de geografia e vai trabalhar com a temática dos mapas, né, com elementos dos mapas, como a legenda, como o norte, enfim, tudo que compõe um mapa é uma boa, e conhecimento do território, né, do nosso espaço, é uma boa metodologia para se usar em sala de aula. E aí, como usar, né? Então, a gente aplicou essa metodologia tanto para os gestores dos municípios que a gente trabalhou, como também para o pessoal da EAJ. E aí, na EAJ foram com os alunos de lá, né? Os alunos de engenharia florestal. Então, teve um primeiro momento, né? Esse primeiro momento de exposição para trabalhar exatamente esses conceitos que eu já trabalhei com vocês aqui, né? O conceito de solo. Aí teve uma coisa mais aprofundada que foi mais relacionada às bacias hidrográficas, a questão do saneamento. Então, a gente trabalhou todas essas temáticas. E aí, esse foi o primeiro momento. O segundo momento foi um momento prático. E aí, a gente dividiu essa turma em grupos, né? Deixou eles bem à vontade para trabalhar com grupos. Distribuímos imagens de satélite que podem ser retiradas do próprio Google, né? O Google Earth, ele traz essas imagens. E através dessas imagens, gente, é importante que seja um local que eles conheçam. Lá na EAJ, eles conhecem a escola. Então, a partir da escola, eles tinham uma noção de tudo. Porque quando a gente vai fazer um trabalho desse, a gente precisa ter conhecimento de quem a gente sabe do mapa, mas quem mora lá é que sabe a potencialidade e as fragilidades da área. Então, a gente aplicou essa cartografia social muito para ouvir, para saber a percepção deles. O que ele sabia por área degradada, se tinha mais áreas degradadas na região. Então, percebam que é um instrumento muito bacana e muito legal para a gente conhecer a realidade do local. E eu, como pesquisadora aqui dentro da universidade, é um instrumento que usa-se muito, muito para a gente entender a percepção do povo em relação ao seu espaço, ao lugar que você vive. Então, assim, é um trabalho bacana, você pode imprimir essas imagens e pode distribuir, ele já canetinhas, post-its, para eles irem colocando as informações. Então, aqui a gente voltou para a degradação das áreas e potencialidades. O que é que ele achava que poderia ser
área degradada. Aponta aqui para a gente onde é. A área degradada é aqui. Então, ele criava uma simbologia, ele descrevia o que é que tinha lá. Então, ele usava as canetinhas, os post-its e ia criando o seu mapa. E no final, após todo esse trabalho da oficina, eles apresentavam o que é que eles achavam que era bacana, o que é que eles achavam que estava muito degradado e que precisava de uma intervenção, e o que é que estava bacana. Não, aqui está legal, aqui tem floresta, está bacana. Então, é a potencialidade da área. Então, você mesmo dá para o seu aluno, vamos supor, dentro da escola, um mapa da escola, ou um mapa do bairro da escola. Qual é a zona que é mais, sei lá, tem algum problema de erosão dentro da cidade, ou algum problema de saneamento básico. Então, você pode trabalhar várias temáticas usando essa metodologia da cartografia social. Para a gente achou interessante essa, né? As áreas de potencialidade e de degradação. E no final ele dá voz a eles, né, para eles apresentarem o que é que eles identificaram nos mapas. E é bem interessante, gente, porque isso aqui já é um mapa, mas isso aqui é um mapa que passou pelo geoprocessamento, né? Enfim, a gente fez todo um geoprocessamento, e isso aqui foi legendas que foram criadas por eles, né? Então, aqui teve área de preservação, a área do açude, área de cultivo, né, agroecológico, e eles vão identificando o território. É bem interessante, gente. É uma metodologia que não é difícil de aplicar em sala de aula. Outra metodologia que a gente utilizou, isso aqui já foi em São Paulo Potengi, que foi no campus, no IF, que é a construção e elaboração de perfis de solo. Lembra que lá no início da apresentação eu mostrei o perfil do solo? Então, quando vocês forem, eu acho que para a geografia, no 6º ano, eles já começam a ver esses conteúdos relacionados à terra, né? Ao meio físico, enfim. Então, a partir dessa idade aí, como é uma atividade que eles podem se movimentar mais, e o pessoal, o 6º ano, né, é o mais energético, né, eu diria, né? É uma atividade que é interessante para eles se movimentarem, enfim, para eles criarem conexões dentro da sala. Então, é para montar esse perfilzinho. Gente, assim, para fazer essas atividades, a gente acaba meio que demanda um custo, né? E às vezes eu quero deixar claro que eu entendo também a realidade, entendo a realidade dos professores. Às vezes, para fazer uma coisa diferente, você tem que tirar do seu próprio bolso, né? Mas dá para adaptar. Então, por exemplo, isso aqui a gente fez com as caixinhas de acrílico, mas pode ser feito com aqueles potinhos de sobremesa, né? Que a gente come, lava, guarda, né? Enfim, potinhos transparentes, enfim, dá para fazer. E aí eles vão montando, gente. Isso aqui é o perfil do solo. Eles foram montando com base no conteúdo. Então, a princípio, a gente faz uma aula prática, mostra o conceito de bacia, de solo, de processo de formação de solo, tipo de solo. Então, isso aí é feito. E aí a gente separa os alunos em grupos, né? E cada um vai receber um post desse aqui. Esse post, gente, é o tipo de solo que tem na bacia do Potengi. E aí esse solo, esses posts aqui, eles já estão todos prontos, eles estão no site do Potengi. Então, você entrou lá no site, tem o material didático, toda a produção científica, lá na aba produção científica, você vai encontrar esses panfletos e você pode imprimir e distribuir para os alunos, né? Para os grupos. Então, separa em grupo e faz isso, né? Tá aqui, ó. Então, aqui você tem um perfil de solo, ó, tradicional, você tem o perfil de solo do latossolo, amarelo eutrófico. Então, esse latossolo é um solo que é mais encontrado aqui na nossa região. Tem na região da desembocadura do rio, né? Aqui mais no litoral. Tem o litossolo, né, que é um solo que já é lá do semiárido, que é um solo raso, que você vai ter só a rocha, basicamente, e uma camada, um horizonte A muito incipiente, assim, muito, muito fraco, né, um solo muito raso. Então, você tem isso aqui só exemplos, existem mais exemplos de solo, né? Mas esses aqui são exemplos que eu trouxe para mostrar para vocês. Então, tem a foto do solo original, como ele é. Tem dizendo aqui a sequência do solo, o que são os horizontes, como ele é composto. Então, assim, dá para você imprimir, levar para a sala e distribuir. Aí, essa daqui é a parte que você vai usar os materiais. Esses materiais dão um pouquinho mais de trabalho. Você vai ter que coletar
solos de cores diferentes, né? Para o seu perfil ficar bonitinho ali, colorido e tal. Então, aqui você tem barro, você tem essas pedrinhas de argila, que você pode pegar até pedra aquelas de jarro mesmo, né? Que a gente coloca no jarro. E você tem areia mais clara, barro, que é a areia mais escura, né? Enfim, o importante é diversificar. Pode usar pó de café, pode usar vários tipos de materiais. E aí, esses materiais é importante que sejam coloridos para diferenciar, né, as camadas do solo, porque as camadas do solo realmente têm cores diferentes. Então, gente, olha isso. Você consegue montar bancadas, né, com esses materiais, né, distribuir. Então, a gente usa aquelas bandejinhas de isopor, colherzinha, para ir montando, né, os perfis e colocando nas caixinhas. Então, cada grupo fica com um solo e ele vai montando. E o resultado é isso. Por exemplo, aqui eu tenho um ar de solo amarelo distrófico, né? Então, eu tenho todos os horizontes aqui, a descrição dos horizontes e o perfilzinho que eles montaram aqui do lado, né? Então, você tem a rocha, tem o horizonte B textural, tem o horizonte E, né? Que é de eluviação, que é o horizonte que a argila ela saiu daqui e veio para cá, por isso que esse horizonte é mais escuro. E o horizonte A, que é um horizonte mais superficial, tem um pouco mais de matéria orgânica, enfim, ele vai montar. E aí é importante porque ele vai entender como é esse solo, né? Como ele é constituído. Então, é uma boa ideia. Outra estranho ficou... Enfim, eu não sei por que está aparecendo isso aqui, gente, mas vamos lá. Outra atividade interessante, e a última que eu vou mostrar para vocês, eu já estou acabando minha fala, gente, que foi bem extensa, mas é essa tintura, né? A tintura com o solo. Então, como o solo tem cores diferentes, né? A gente também consegue fazer arte com esses solos, né? Então, é uma atividade que dá, inclusive, para fazer com a educação infantil. E aí, para isso, você precisa coletar cores diferentes, né? Se a oficina fosse presencial, a gente poderia fazer isso juntos, né? E aí você pode pegar essas cores desses solos diferentes. Se você for ali na Via Costeira, gente, você pega várias cores. Pega branco, pega vermelho, pega várias cores, porque lembram das falésias, né? As falésias têm muito material fininho, né? Que dá para a gente trabalhar. Então, se você coleta esse material, você com uma peneira em casa mesmo, você peneira aquele material, vai sair um material mais fininho. E aí, por exemplo, para 2 partes de solo, vamos lá, 2 colheres de areia de solo, você bota uma de cola e uma de água. Mistura tudo aquilo ali, e aí você consegue gerar a tintura, né? E aí, com base nessa tintura, você pode deixar soltar a criatividade, né, gente? E aí, essa criatividade é isso aqui. Os alunos se divertiram, né? Esses mesmos alunos que fizeram a oficina da montagem do perfil do solo, no final eles fizeram essa arte, né? Eles começaram a pintar, né? Fizeram um desenho, então pegaram os pincéis, né? E aí começaram a pintar e fizeram essa arte aí, né, gente? Um desenho, ficaram a competição das turmas, porque foram 2 turmas, eles ficaram competindo para ver quem fazia o desenho melhor, enfim, foi bem divertido. E aí estimula a criatividade do aluno, né? E ele acaba aprendendo de uma maneira mais lúdica, mais confortável, mais interessante. E eu acho que fica muito significativo, porque eu lembro que, apesar de fazer um tempo, mas eu lembro que quando eu estudava, essas atividades mais diferentes é o que realmente fica, né, na mente da gente, o que realmente a gente acaba lembrando. E para mim teve muitas coisas que ficaram muito significativas assim ao longo da minha vida, né, da minha trajetória. E eu acho que isso é uma maneira da gente deixar o nosso legado, né, ali, a nossa marquinha ali, nem que seja em um, né, mas eu acho que acaba gerando orgulho mesmo, né, gente, da nossa profissão, do que a gente é, e como é bacana e é interessante impactar as pessoas. E é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que tenha sido clara na minha fala, né? Agradecer, eu deixo vocês com essa imagem do estuário do nosso Potengi. Dizer que visitem o nosso site, visitem o nosso Instagram, tá aí o site. Nosso site está repleto de conteúdo. Para quem for fazer, quem é da geografia,
da engenharia, da biologia, quem for trabalhar com Potengi, usem o nosso site, nós temos arquivos vetoriais para fazer mapas, nós temos muita coisa, muito material que dá para você desenvolver seu estudo. Então, assim, até os shapefiles dos mapas nós temos disponíveis lá. E tudo atualizado, tudo muito novo, né? Porque o projeto não é tão antigo. E agradecer aí a oportunidade, o convite.